Uma das maiores conquistas da humanidade foi a arte de dominar o uso do fogo. Aquelas tribos primitivas que descobriram essa arte tiveram muito benefício com o fogo. Passaram a cozinhar os alimentos, a ter iluminação noturna, a proteção contra animais predadores, né? A confecção de novas ferramentas e armas. Havia um cuidado muito especial dentro das tribos, tinha escala de membros da tribo para avivar esse fogo para que não deixar que ele morresse. E ainda assim era muito comum, quando morria o fogo, quando apagava o fogo, eles atacavam a tribo vizinha para roubar o fogo e depois apagavam o fogo daquela tribo. Isaías nos fala, 700 anos antes de Cristo, que Jesus viria para avivar essa mecha de fogo, não para quebrar a cana rachada, nem para apagar de uma vez, mas para avivar esse fogo através do Espírito Santo. E é o convite que Jesus nos faz, para que avivemos no nosso coração esse fogo, esse fio, que ainda fumega, né? Podíamos dizer, essa fumacinha que está saindo ali, né? Aquelas brasas, tem que correr lá e abanar aquele fogo e soprar até ficar tonto muitas vezes. Sim. E nessa passagem, Jesus, ele se afasta do meio dos fariseus, porque queriam matá-lo antes do tempo, né? Ele vai para a montanha e as pessoas vão atrás dele. Ele cura as pessoas, liberta as pessoas e pede para que essas pessoas não contem que foi ele. Inútil, né? Porque quanto mais ele pedia, mais as pessoas contavam. Porque Jesus não queria que falasse que foi ele para não pecar pela soberba. Queria evitar a soberba e queria mostrar para seus discípulos que é necessário evitar a soberba. É necessário evitar a soberba. Nessa profecia de Isaías aqui, nós vemos que o povo mesmo era como uma cana rachada. O povo estava muito frágil, porque os fariseus, os doutores da lei, os anciões, que deveriam cuidar da fé do povo, estavam simplesmente interessados apenas no lucro. E o povo estava como ovelhas sem pastor, como diz a palavra em outra passagem. E Jesus, ele não veio para, como dizem os revolucionários, que tem que destruir tudo para das cinzas sair algo novo, muito melhor. Não. Jesus queria curar os judeus, sim. Queria curar pela mansidão, pela calma. Entende? Já pensou, uma cana rachada, por exemplo, vai ali, era muito comum a gente ver isso nos tempos de criança, quando por exemplo, uma árvore, uma bergamoteira, quebrava um galho por causa do peso, né? A gente ia lá e amarrava, enfaixava aquele galho, escorava aquele galho e aquilo, a natureza se encarregava de soldar, digamos assim, novamente, de unir novamente. É isso que Jesus veio fazer conosco. Ele não está interessado em nos destruir para das nossas cinzas, então, fazer uma nova geração mais forte. Não, 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 não. Ele veio para curar o nosso coração. E o convite dele para nós, nesse dia de hoje, é para avivar esse fogo. Como é que nós vamos avivar esse fogo? Veja, a chama do Espírito Santo, ela permanece em nós. A partir do nosso batismo, nós temos a graça santificante. E essa graça nos ajuda, nos impulsiona para que nós nos santifiquemos. Mas ainda que você não seja batizado, existe em você uma graça chamada graça suficiente, que é o suficiente para você reconhecer que existe um Deus. Embora, se você é um ateu, eu vejo os ateus, eles se esforçam para dizer que não existe Deus. Até mesmo para os ateus existe a graça santificante. E a partir do momento que ela desejar, então, avivar essa pequena chama, vai pegar fogo. Jesus, aqui, é, por Isaías, que viveu 700 anos antes dele, profetizado, que o Espírito Santo é que seria sobre ele, né? Diz aqui, ó, eis o meu servo amado que eu escolhi, o meu amado, que a minha alma pôs as suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça sobre todas as nações. É isso, essa é a proposta de Jesus. E é por isso que ele diz também aos apóstolos mais adiante:
é necessário que eu vá para vos enviar o Espírito Santo. E eu te pergunto, como é que está o fogo do Espírito Santo no teu coração? Não importa como ele está. O que importa é que se hoje você pedir essa graça, pedir para que Jesus venha em teu socorro para avivar esse fogo do Espírito Santo, o teu coração será avivado novamente. Não perca essa chance. Busque em Jesus essa força para avivar, né, essa chama do Espírito Santo no teu coração. E você, como aquelas tribos primitivas, terá todas aquelas conquistas, digamos assim, terá todos aqueles benefícios desse fogo. Deus te abençoe.